Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um programa muito especial. Nós estamos até no momento ainda da pandemia e estamos fazendo essa gravação ao vivo, não é por plataforma nenhuma. E é justamente com uma pessoa que o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, o GT, tem uma relação que é o cônsul de Israel, cônsul-geral de Israel, Alon Lavi. É um jovem, né, vocês vão com certeza ficarem muito contentes com a participação dele no nosso programa. Nós estamos conversando um pouco antes e eu disse que em 1993 eu fui para Israel, fiquei 35 dias, a convite da Estradut, e ele vai até esclarecer para nós um pouco disso, que é uma central dos trabalhadores lá em Israel. Uma central muito forte, nasceu inclusive antes do próprio Estado de Israel. E lá eu tive a oportunidade não só conhecer o país, mas o melhor curso que eu fiz, e naquela oportunidade, na matéria de geopolítica, os professores já comentavam sobre a China, que naquele momento ninguém falava da China. Ele falou, olha, a China vai ser assim, 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 assado, e justamente a China de hoje, em 93, a matéria que eu aprendi lá já me desenhava a realidade de hoje. Ou seja, foi um curso que me deu uma capacidade de compreensão muito grande, eu sou muito agradecido e quero até aproveitar a vinda do cônsul, tentar reabrir a relação da Estradut com a UGT e com o próprio sindicato, para que outras pessoas possam fazer curso que imagino que ainda estejam fazendo. Então, cônsul, seja bem-vindo no programa Muito Ideias obrigado. em Debate. As telas são suas e as pessoas que estão do outro lado da telinha ansiosos para saber um pouco de alguns temas que nós vamos conversar. Ele vai falar um pouco do Estradut, do próprio nascimento de Israel, e depois, no segundo bloco, nós vamos falar da pandemia, da relação Israel com o Brasil, ou seja, um programa bastante, a meu ver, muito interessante para todos vocês que estão nos vendo, para que possam ter conhecimentos importantes no mundo de hoje sobre certos temas trabalhistas, políticos, de sustentabilidade e principalmente no momento grave que nós estamos vivendo. Vamos ao programa. Cônsul, as telas são suas. Muito obrigado, Ricardo. É realmente um prazer e uma honra estar aqui na União Geral dos Trabalhadores. E como você mencionou, e acho que talvez começamos com isso, é muito interessante que Israel foi estabelecido com o Partido Trabalhadores né? em Israel, ok, MAPAI, e o Estadut e toda a União dos Trabalhadores foi parte muito importante do estabelecimento do Estado de Israel. E até hoje, 72 anos depois, pode ver estas bases. Por exemplo, em Israel, o plano de saúde é público. Ainda é público e bom. Não precisa saúde privada para ser recebido nos melhores hospitais em Israel. A educação é pública. Também, eu não conheço ninguém em Israel que está mandando seus filhos para uma escola privada, porque estes fundos socialistas, vamos dizer, criaram Israel. Claro que tem muitas mudanças e desenvolveu muito, mas se temos estes fundados, e até hoje o Estadut e outros sindicatos são bem fortes em Israel e bem significados. Então, realmente é um prazer estar aqui. Como foi mencionado, Israel foi estabelecido em 1948, reestabelecido, porque já tivemos o reino do David e Salomão e muitos anos que o povo judeu morava em Israel e depois a diáspora, vamos dizer, reestabelecemos Israel em 1948. E reabertura, reestabelecimento de Israel foi um milagre, desculpe.
não só porque temos inimigos, etc., mas também Israel é um lugar, como você lembra, 2/3 de Israel é deserto. 60% de Israel tem menos de 200 mililitros de chuva por ano, que é mais ou menos que choveu aqui nesta semana, não? É verdade. Só isso. Isso num ano, né? Exatamente, num ano. E, além disso, temos... quase moramos como uma isla, porque não temos relações, não tivemos relações e agora também as relações com nossos vizinhos bem limitados. E por isso, nós precisamos desenvolver muitos avanços para lutar estes desafios. Por exemplo, água, ok? Como falamos, por esta escassez de água, Israel hoje tem 80% da água usada em Israel está reciclada, sim? E reusada para a agricultura, por exemplo. E também mais de 60% da água água potável, sim? que bebemos é desalinizada da água do mar, que muito mais não tem outros países no mundo que têm esta capacidade, vamos dizer. Cônsul, eu queria até aproveitar, porque realmente esse tema é um dos temas mais estratégicos do mundo. Eu me recordo que há uns anos atrás, tentaram, numa relação até com o Brasil, no Nordeste do país, ter a tecnologia impressionante. Eu tive o prazer de ver essa tecnologia em loco, essa de gotização, não é? Impressionante, e a água do mar ser transformada numa água potável, né? Que é um processo extraordinário. Existe ainda essa possibilidade? Sim, tem conversas, até tem já diálogos bem avançados sobre uma planta de dessalinização no Nordeste. Aqui no Brasil é muito complicado. Um lado tem 17% da água doce, água potável do mundo está aqui no Brasil. Outro lado tem áreas que não têm água. Então, bem complicado. Sim, tem conversas e tem diálogos sobre dessalinização e também sobre outras soluções tecnológicas que podem ajudar o Brasil. Por exemplo, temos uma empresa israelense que conseguiu construir uma máquina que pode tirar a água do ar. Sim, no ar tem 21% de umidade, né? A umidade do ar, ele consegue, essa máquina... Sim, olha até só. que pode colocar com eletricidade e vai ter água de nada, quase que do ar. Então, sim, também esta tecnologia estamos usando e levamos para o Brasil para oferecer soluções para as necessidades que tem aqui, mas, sem dúvida, a água e todo o desenvolvimento da tecnologia da água é algo estratégico para o Estado de Israel. E hoje já temos quase independência, o lago único, lago Kinneret, sim, lago de Galilei. Sim. Foi a fonte principal, hoje já não é a fonte principal da água de Israel. Então, sim, é parte de um processo largo e por isso também todo este assunto de alta tecnologia e de inovação foi criado porque Israel, não como o Brasil, não temos a capacidade de fabricar como vocês têm. O sindicato, o presidente mencionou que tem 500 mil comerciários na cidade de São Paulo. Só isso, na cidade. Só na cidade, só comerciantes. Isso. Israel é bem mais pequena, temos 9 milhões de habitantes. Então, não temos fábricas grandes, etc. E por isso, com os tempos, sim, aprendemos que a melhor para nós é usar a capacidade humana e desenvolvemos muita tecnologia e inovação. Então, inclusive, achei muito interessante, porque eu tive o prazer de conhecer, essa questão começou em 1948, né, como foi dito, iniciou, acho que o processo lá em Versalhes, naquele acordo de Versalhes, né, em 1918, demorou, foi um processo longo. É interessante depois, quem quiser, depois vai ter o site do consulado, se vocês quiserem saber mais histórias, é muito interessante.
mas o importante, certos temas que foram colocados, como a educação pública, a saúde pública, ou seja, não é como nós temos, infelizmente, no Brasil, um país continental, tem várias questões que são distintas e muitas vezes só alguns que têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. Lá não, lá todas as pessoas têm o acesso de forma idêntica. Eu acho que esse é um dos temas mais fundamentais. E eu tive o prazer de ficar num kibutz, fiquei 5 dias no kibutz de um brasileiro chamado Mário, era o mais famoso na época, e esse kibutz tinha, na realidade, uma atividade que era igual para todo mundo. Esse era o formato inicial, não é, de Israel, foi exatamente com os kibutzes, não é, cônsul? Muitos kibbutzim foram estabelecidos antes do estabelecimento do Estado de Israel, e a ideia foi uma cooperativa, sim, onde pessoas trabalhavam juntos, ganharam dinheiro juntos e compartilharam de uma maneira... cada recebeu o mesmo. Hoje já não existem estes kibbutzim desta maneira. No passado, até que as crianças dormiram em um lugar juntos, e não nas casas dos pais deles, por exemplo. E comeram juntos num lanchonete grande, por exemplo. Hoje já não existe, ok? Mas sim, este foi parte da construção do Estado de Israel. Sim, é verdade, sim. Muito bom. Nós vamos ter que fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos já com o cônsul geral de Israel aqui no nosso país, aqui em São Paulo, o Alon Lavi, um jovem que nos dá o prazer de contar um pouco de experiências importantes naquele país. Daqui a pouco voltamos. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro. Onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso tomam um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária.
E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo multirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, voltamos, Ideias em Debate. Hoje um programa muito especial. O cônsul-geral de Israel aqui em São Paulo, Alon Lavi, está conosco. Estamos conversando sobre vários temas e agora nós vamos falar um pouco do processo que o mundo todo está vivendo, que é a Covid-19. Antes até fazer alguns comentários que eu achei muito interessante. Em 1720, o mundo vivenciou com a peste. Milhões de pessoas morreram naquela oportunidade. 1820, o cólera, da mesma forma, trouxe um problema para o mundo todo. Em 1920, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo. E agora, 2020, a Covid-19. Ou seja, a cada 100 anos o mundo vive com uma pandemia, uma situação grave, complexa, e nós todos que estamos acostumados com a tecnologia que está chegando, com uma vida moderna, o mundo parou. E o Brasil e todos os países da mesma forma. Então, cônsul, eu queria saber um pouco da sua visão, primeiro, dessa questão mundial, como você enxerga. Em Israel, como tratou, como está tratando desse tema. Se tem também, como a Israel tem tecnologias tão avançadas, como falamos há pouco, sobre a questão da água, que é vital, não é? Se no caso dessa pandemia tem medicamentos, ou é só a vacina, se estão lá em Israel tentando desenvolver a vacina. Sim. Então vamos falar um pouco como você enxerga, cônsul, dessa questão tão grave. Sim, maravilhoso. Israel foi afetada da mesma maneira como o resto do mundo com a pandemia. Nos primeiros 2 meses fizemos tipo quarentena até lockdown. Tivemos alguns dias durante festas judaicas como Pesach, por exemplo, e o dia da independência de Israel, tivemos lockdown mesmo. E depois desses 2 meses conseguimos melhorar muito os números. E os números baixaram muito, até que tivemos 20 pessoas numa situação grave que precisam de ventiladores. Nos últimos meses, reabrimos o mercado, reabrimos o comércio e reabrimos as escolas também. E por isso agora tem ajuste, porque os números subiram um pouco mais agora mesmo. Felizmente, tem mais infectados nas últimas, vamos dizer, 1 ou 2 semanas que antes um mês, mais infectados, mas o número da situação grave e mortos não subiu muito como infectados. E acho que parte é porque o sistema de saúde aprendeu como gerenciar melhor e o que fazer melhor. E também lá tem aquela vantagem da saúde pública, né? A saúde pública, sim, é parte disso. Então, agora estamos tentando temos o distanciamento social. Distanciamento social é muito importante, máscara é regra em Israel, etc. E também temos isolamento nas áreas específicas onde tem infectados, ok? Se o Ministério da Saúde identificou uma escola, um shopping mall, ou qualquer isso, com infectados, está fechado para um tempo até a confirmação que já não tem. Então, fazemos agora, tentamos de achar este equilíbrio entre comércio aberto e baixar os números. Este é onde estamos. Por isso também muita tecnologia se ajuda a Israel. De inteligência artificial, que, por exemplo, que ajuda muito. Tem aplicativo que
pode ajudar a pessoa a saber se eles estiveram ao lado de uma pessoa infectada com... Tem esse aplicativo que... Você vê um aplicativo que detecta se ele esteve ao lado de uma pessoa infectada. Sim, Puxa. sim. Que ele tem também este aplicativo, sim, é algo interessante. social. Então, temos isso também. Temos outros desenvolvimentos tecnológicos que ajudam gerenciar os números para saber onde tem mais, onde tem menos, etc, etc. É um lado. Outro lado, tem muita avanço em saúde remote, sim? O médico faz aquele teleatendimento por plataformas tecnológicas, né? Exatamente. Até que, se tem paciente aqui, como minimizar que os doutores e a equipe de saúde precisa estar com o paciente mesmo. Então, tem muito avanço desta área que ajuda muito para baixar os números infectados da equipe médica também. E tem dois esforços principais na área da vacina. Uma do Instituto Biológico de Israel, um órgão do governo, e outro de uma instituição do Instituto do Norte de Israel, Migal, que estão trabalhando em dois caminhos paralelos para desenvolver uma vacina, dois tipos diferentes de vacina. Uma é tradicional de anticorpos de um vírus morto ou fraco, e outro é uma plataforma nova de tecnologia que usa proteínas, etc., para produzir anticorpos no corpo de nós. Então, tem avanços e eu espero que nas próximas semanas até vão começar a testar com pessoas pré-clínicas. E tem tempo, não quero dizer que vamos ter uma vacina, mas... Porque normalmente, uma vacina, mais de um ano demora, né? Tem até no Brasil... Provavelmente vão fazer testes também de alguma vacina recentemente. Sim. Agora, cônsul, e consequência econômica? Israel também, porque no mundo todo o PIB vai diminuir. Como está em Israel a questão econômica por conta da pandemia? Sim, mais ou menos mesmo, ok? O PIB diminuiu e temos desempregados, o número de desempregados... Aumentou. Sim, aumentou muito. Até exatamente como esta união está trabalhando, muitos comerciantes pequenos foram afetados muito. Então, infelizmente, sim, é algo que Israel está enfrentando. Agora, o ministro da Fazenda declarou que vamos aumentar o tempo que pode receber ajuda bolsa de desempregados, ok? Que no passado é só 3 meses, acho, ou 6 meses, e agora aumentou um pouco isso. E tem umas tentativas para dar tipo de bolsa para pessoas independentes, sim? Que têm o negócio deles próprio, que foram afetados de uma maneira bem forte. Então é muito parecido no mundo, mas... cada país tem uma reação rápida, como foi dito, por conta da estrutura que Israel já tem na saúde pública e de qualidade, na educação, com certeza é mais rápido a saída da situação grave que nós vivemos. Infelizmente nós temos pouco tempo e um último tema para que a gente pudesse conversar um pouco é a relação de Israel com o Brasil. Como está, cônsul, essa relação? Existem possibilidades de atividades como essa que já foi dita, de usar tecnologia de ponta que Israel tem com relação à água, outras tecnologias, para nessa relação de parceria com o Brasil? Como é que está a relação, cônsul? Sim. A relação é muito boa e hoje estamos na melhor época das relações entre os dois países. E não digo isso só porque sou diplomata israelense, porque, na verdade, a primeira visita do primeiro-ministro israelense foi agora, do Netanyahu para a inauguração do presidente. Visita do presidente a Israel. Um diálogo político bem próximo entre os líderes, diálogo entre os ministérios diferentes. Então, realmente estamos numa época boa, muito boa das relações. Israel, por exemplo, mandou ajuda depois Brumadinho. Sim, certo. Mandamos também nas queimadas na Amazonas, mandamos apoio e agora estamos tentando sempre. Então, realmente tem uma parceria hoje
que não tivemos no passado. Estamos muito felizes e orgulhosos de ter esta amizade entre os países. E parte disso é exatamente como a economia de Israel, que não tem competência entre Israel e o Brasil, não pode comparar estes dois. Então, como podemos, inovação e tecnologia israelense, ajudar o mercado grande, as fábricas aqui no Brasil, e tem já tem muitas parcerias, e também na área de saúde temos mais e mais parcerias, mais e mais tecnologia israelense que está parte das empresas e fábricas brasileiras. Então, nós esperamos que vamos ter muito mais, talvez por a pandemia outros assuntos, mas realmente temos hoje em dia relações maravilhosas. Isso é muito importante, e eu estava conversando com o cônsul também antes de conversar, como eu comentei já, que eu tive o prazer de fazer um curso excepcional na Stradut. Vamos aproveitar dessa oportunidade com o cônsul, nessas relações, para com os trabalhadores, porque esses cursos de formação, a meu ver, a qualificação e a formação, nesse momento que nós estamos vivendo, é um dos temas mais importantes. Então, também nessa relação dos trabalhadores, vou aproveitar o cônsul para que a gente possa aproximar e ter essa possibilidade, com as tecnologias, apontar no foco do emprego, e no caso do Brasil, infelizmente, do desemprego. Então, eu queria aproveitar, se é possível, cônsul, aí para o nosso pessoal saber que nós vamos tentar construir essa possibilidade também para os trabalhadores. Claro, já. Esta agora vai ser minha missão. Esta época é um pouco complicado, cursos em Israel, sim, é verdade. Pode imaginar, agora... não tem nem turismo, voos complicadas, até que pessoas não podem entrar nem ao Brasil, nem a Israel, sim? Mas sim, vamos trabalhar juntos, que depois desta pandemia e quando temos a abertura, podemos mandar representantes dos sindicatos do Brasil a Israel e Stradut de Israel aqui ao Brasil. Infelizmente o tempo terminou. Eu tenho muito a agradecer ao cônsul Alon Lavie, com certeza absoluta, um programa muito especial para Ideias em Debate. Nós falamos de vários temas, todos eles muito atuais, e a importância da relação de Israel com o Brasil em vários níveis, inclusive no nível dos trabalhadores. Eu sou testemunha que os cursos ministrados lá em Israel pela Stradut são de qualidade e que nos dão a capacidade efetiva de compreender melhor, no caso, o Brasil e o mundo. Muito obrigado, cônsul. Muito obrigado. Tenho todos os dados do cônsul, quem quiser conversar, acessar, ele com certeza estará à disposição. Ele é jovem e está à disposição dessa relação Israel com o Brasil. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.